E aí pessoal, beleza? Então hoje eu tô aqui com meu amigo, o fisioterapeuta Rodrigo, vulgo Mestrinho. Vamos fazer um treinão e também uma resenha, uma conversa, uma troca sobre musculação, treinamento com pesos, lesões e fisioterapia. É isso aí, pessoal. A gente vai fazer um treino aqui e nesse meio tempo vamos falar um pouco sobre fisioterapia, sobre lesões e o que a gente pode auxiliar vocês nessa batalha do dia a dia aí. O aquecimento do nosso treino vai ser um exercício aqui visando o aquecimento, o preparo do manguito rotador, uma rotação externa. Vou estabilizar e vou trazer esse movimento aqui para já ir preparando o nosso ombro para o treino. Assim, Guego, esse é um bom exercício, só qual é o problema desse exercício? Como é um exercício com peso, tem muita relação com o braço da alavanca. Qual que é o problema disso, Guego? A gente acaba perdendo um pouco de efetividade no exercício. Então uma sugestão que eu dou para os meus clientes e colegas é o que? A gente fazer na polia, para manter o tempo inteiro sobre tensão. Então o que acontece? Vai trazer o ombro a 90 graus e fazer uma rotação externa. Se o objetivo for só aquecimento, pode fazer um movimento contínuo. Se o objetivo é fortalecimento, é interessante fazer o quê? Uma contração mais lenta, de 3 a 5 segundos, tanto na fase concêntrica quanto excêntrica. Porque a gente tem que entender o quê? Que os músculos do manguito rotador, eles são músculos de estabilização da cabeça humeral. E já os grandes músculos, peitoral e grande dorsal, são músculos dinâmicos. Então é interessante a gente manter mais tempo sobre tensão sobre os músculos do manguito rotador quando pensa em reabilitação. Já aquecimento, Guego, é melhor fazer mais contínuo. Já deu para ver que essa nossa conversa hoje vai ser pegada, mas lá nos pesos ele vai sofrer também. Vamos começar aquecendo aqui, pessoal. Tá? Vamos pegar um pezinho levezinho para começar a aquecer. Só que aqui não é necessário tu ir tão alto. Tu vai vir mais ou menos só essa altura, porque a gente não quer o trabalho do tríceps e nem dos elevadores da escápula lá em cima. Isso, um pouquinho mais alto já tá legal. Abre mais o peito, estabiliza a escápula. Isso. Tu vai ter um trabalho mais isolado do ombro. Não é necessário estender lá em cima. Aí já complicou a série dele. Agora dificultou. E aí tu acha que essa tua vivência, esse teu apreço pela musculação te ajuda no teu trabalho? Das pessoas te procurarem, o Rodrigo curte treinar, ele vai fazer uma reabilitação que eu continue treinando, ele entende sobre musculação. Tu acha que isso vem te favorecendo na fisioterapia? Não, com certeza, Guilherme. Eu acho que o fato de eu estar no meio da musculação, fazer atividade física, isso mostra para os clientes, para as pessoas, para o público de forma em geral, cara, esse físico faz atividade física, é um cara que não tem medo do movimento. Porque a primeira coisa que eu já posso dar de dica para todo mundo, o que é? Que, por exemplo, dentro da clínica, dobradiça parada enferruja, água parada apodrece. Então o corpo humano foi feito para o movimento. E o que as nossas áreas têm em comum? Movimento. A gente trabalha com movimento. Tanto educador físico quanto fisioterapeuta trabalham, a base de trabalho o que é movimento. E é isso que a gente tem que explorar, não a patologia, Guigo. Então, com certeza, acho que isso acaba influenciando bastante, sim. E a gente sabe que eu noto que a fisioterapia evoluiu muito hoje em dia com isso, né? Menos aparelhagem, muito mais terapia manual, muito mais reabilitação através do movimento, né? A gente nota que as reabilitações estão cada vez mais ativas e menos passivas, né? Isso que o Guilherme falou é verdade. Nos últimos anos, a gente parar e pensar, o paciente só ficava na maca antigamente, hoje em dia não. Parte da sessão na maca, parte atividade física, e hoje em dia dificilmente a gente vai trabalhar um paciente, Guilherme, sem ter movimento para fazer em casa, sem exercício. Então, se o paciente não faz, eu vou encaminhar ele a fazer atividade física. Então, a atividade física é uma das poucas coisas que não é negociável para o paciente não fazer. Porque os estudos mostram hoje em dia o quê? Que a atividade física é padrão ouro em quase todas as patologias. Agora vamos pegar um pouquinho mais pesado. Então vou seguir aquela dica do Guigo, de usar a perna como auxiliar. Aí, ó, deixar o peso ficar leve, estabilizou, não é necessário subir em excesso, um pouquinho mais tá legal. Aproveitando já que tu tá aí, agora a gente vai resenhar mesmo. Cara, o que tu acha de exames da imagem? Muitas vezes eu noto que os meus alunos chegam com alguma alteração no exame da imagem, a pessoa está sedentária, e eu boto para treinar, a pessoa começa a melhorar. O que tu acha desse ponto? Diego, esse tipo de pergunta que fez é fundamental. Porque qual o problema? A nossa área da saúde, durante muitos anos, foi baseada no quê? Através de exames da imagem.
Só que nos últimos anos se descobriu muito sobre neurociência da dor. Hoje em dia a gente sabe que toda dor é uma resposta 100% do sistema nervoso central. O que quer dizer isso, Guigo? Tu tem uma alteração da imagem, não necessariamente vai ter correlação direta com a dor. Porque às vezes tu pode ter um exame da imagem sem alteração nenhuma e tu tem muita dor. E às vezes tu pega pacientes que tem uma alteração da imagem muito grande e não tem dor nenhuma. Então a gente sempre tem que, eu sempre falo, o exame da imagem ele é complementar, ele não pode ser usado como diagnóstico, porque na verdade o diagnóstico clínico sempre tem que ser soberano, e o exame da imagem é muito mais para descartar complicações, casos mais sérios, ele tem que ser valorizado, mas não como fator principal, mas sim como auxiliar quando tem dificuldade no diagnóstico. Então os exames da imagem são importantes, mas de forma complementar, não como fator principal. Cara, hoje em dia, pela experiência, eu já consigo notar bem isso, sabe? A pessoa chega, tá com uma dor, tem uma leve alteração no exame da imagem, mas ela tá muito sedentária, nível de estresse altíssimo. Então eu já começo a ver que um pouco daquilo também é desse sedentarismo dela. Também é da falta de exercício, da alimentação que não tá legal. E eu já começo a aplicar os movimentos e quando vê essa pessoa vai se saindo bem. E ela até acaba esquecendo aquele problema que ela tinha no exame da imagem, sabe? Porque a gente fala muito hoje em dia em efeito que as pessoas acabam tendo medo das coisas. Porque, tu teve diagnóstico de hernia de disco, mas o que a gente sabe hoje em dia, se a gente for agora no centro da cidade e pegar 100 pessoas lá e fizer uma ressonância nelas, talvez 30%, 40% já vão ter uma hernia de disco. Mas tu ter uma hernia de disco não necessariamente vai ter problema. O problema vai ser se ela comprime a raiz nervosa. Muitas vezes tu tem uma hernia de disco e tu é totalmente assintomático. Eu sou capaz de fazer um exame de imagem agora, Guigo, e ter uma hernia de disco e ela está totalmente assintomática. O que eu posso te afirmar é o quê? Que os estudos mostram na literatura que exercício físico é padrão ouro na literatura para quase todos os tipos de patologia. Para artrose, hernia de disco a gente só tem uma cuidado na fase aguda, mas depois que o paciente saiu da fase aguda, a atividade física é fundamental. E aí entra uma coisa que a gente vai conversar talvez depois, Guigo, a periodização. O que faz diferença muitas vezes numa reabilitação ou no paciente acontecer lesão, não acontecer lesão, é a periodização. Eu vejo que às vezes o pessoal não periodiza, por isso que é importante o trabalho do educador físico associado na performance dos clientes. Não, e sobre a hernia de disco, a gente tem vários alunos e pacientes incomuns que a gente já conversou sobre e que hoje em dia estão treinando bem, fazendo agachamento. Aí tá, é importante que falar, a hernia de disco não ter. Em 90% dos casos, a gente sabe que ela vai retroceder dentro de 3 a 6 meses, ela retrocede grande parte delas. E muitas vezes vai poder correr, vai poder ter uma vida normal, porque os estudos mostram, um estudo muito legal que mostra o quê? Eles avaliaram pessoas sedentárias, pessoas que corriam em torno de 20 km por semana e maratonistas, corriam mais de 50 km por semana. E eles avaliaram nesse estudo, Guigo, a altura do disco vertebral e hidratação do disco vertebral. E o que se descobriu nesse estudo? Que a pessoa sedentária ela tem um disco mais desidratado e menos forte. Já a pessoa que faz atividade física, que corre, acaba tendo o quê? Um disco mais forte, mais hidratado. Então o que eu posso dizer que a atividade física, na verdade, ela fortalece a coluna. Só claro, o paciente na fase aguda, ele não vai poder fazer uma corrida, mas com uma progressão de treino, ele tem tendência de voltar a jogar futebol, fazer atividade física e tudo mais, ter uma vida normal. A palavra-chave é progressão e também o contato do educador físico com o fisioterapeuta para saber o estágio, o que é orientado, o que é legal ele praticar naquele estágio dessa lesão, né? Isso que tu falou é fundamental. Esse trabalho nosso que a gente acaba tendo pela amizade e tudo mais, o trabalho do educador físico, o fisioterapeuta ele tem que ser junto, tem que ser associado. Então, todo dia eu mando uma mensagem para algum colega de educação física, orientando, me deixando à disposição. Porque quanto mais a gente trabalhar em conjunto, quem vai sair ganhando são os clientes. Guigo, e aproveitando, e como é que faz para periodizar os teus clientes? Cara, a periodização, por incrível que pareça, ela já começa na anamnese. No primeiro contato que eu tenho com o aluno, eu faço um questionário, peço fotos, converso sobre os hábitos, ali já começa a periodização. Porque se eu não souber disso, eu já vou iniciar errado o treinamento, eu não vou saber qual intensidade colocar, não vou saber qual nível motor de exercício eu consigo colocar. Porque o que eu noto quando falo em periodização, o pessoal se apega muito a números, 10%, 80%, 90%, e esquece também da parte neural, esquece da coordenação, do nível, da frequência de treino, dos hábitos extra-academia desse aluno. E a periodização tem que envolver tudo isso. Não é só a parte carga, intensidade,
nível de esforço a partir da RM. A periodização é muito além disso. Perfeito o que o Diego falou, porque nós não somos números. O corpo humano, pegar 10 pessoas, uma vai ser diferente da outra. Então a gente não pode botar só em números. Eu conversei várias vezes com o Diego isso aí. Se tu não questionar para o teu paciente, teu cliente, como é que está o estado de sono dele, de estresse dele, porque a gente sabe hoje em dia, os estudos mostram que paciente que dorme mal, ele já acorda inflamado no outro dia. Paciente que está estressado, sistema simpático, suprarrenal muito alterado, muito cortisol, adrenalina, noradrenalina, abusa de estimulante, ele acaba tendo aumento de marcadores inflamatórios. O que quer dizer isso, Diego? Vai dar uma semana de choque naquele paciente, que ele já vem numa semana estressado, inflamado, o risco de lesão é muito maior. Então, se o educador físico não questiona como é que estão os hábitos de vida, de estresse, não aplica questionários, e tu vai fazer uma semana de choque, de aumento de carga naquele cliente, e ele vem dormindo mal aquela semana e tu não questionou isso para ele, a chance de ter uma lesão nessa fase é muito maior. Eu sempre falo assim, dificilmente o paciente desenvolve uma patologia, uma sobrecarga na melhor fase da vida. Normalmente ele vem numa fase que está estressado, complicado, comendo mal, com problemas familiares. Só que às vezes o educador físico e às vezes o próprio físico não pergunta isso aí. Então é muito legal isso que tu faz, Diego. Isso é legal que não é que a gente está se metendo na vida pessoal do cliente, é muito mais que isso, porque o corpo que treina é o mesmo corpo que tem um relacionamento, que tem um trabalho, que tem uma família, uma casa, enfim, tudo mais. Tem toda a vida dele, a gente tem que estar por dentro disso para pelo menos ter uma base de como seguir naquela sessão. E isso é o diferencial do personal, do atendimento personalizado, individual na academia. Tu conseguir instigar esse aluno e saber o que tu consegue aplicar naquele dia. Cara, tem semanas que é para ser, pela periodização seria um treino normal, mas eu vejo que o aluno tá bem, que a cada série eu tô subindo, ele tá respondendo, eu digo, hoje eu vou estourar as cargas. Eu vou tentar trabalhar nele com as cargas próximo do máximo. Perfeito isso, Diego. Se tu fizer só através de números, a chance de dar problema é muito grande, porque vai contar com a sorte. É que nem aquela brincadeira, aquele jogo da roleta russa. Pode ser que tu faça clique 6 vezes e não dê nada, mas uma que deu tiro errado vai dar problema de lesão, vai perder aquele cliente. Então, claro que a lesão é multifatorial, são vários fatores, mas quanto mais tu perguntar, estar por dentro disso, tu diminui a chance de acontecer isso aí. Se tu não faz isso, tu conta com a sorte. Aí tem que ter fé no senhor lá em cima. E aproveitar a dica do vídeo anterior do Diego, a gente só tira a camisa depois do pump. Sentado aqui, vou fazer uma pegada adaptada. Assim eu consigo um encaixe melhor do meu ombro. Assim, tu tá encaixando a escápula aqui atrás. Menos impacto. É que tu acaba usando da escápula aqui, né, Diego? Aí tu gera menor estresse sobre as estruturas. Joga ele um pouco mais lateral, estende mais teu braço. Isso, aí tu aumenta o braço de momento. A gente já chega nesse daqui, mortinho, mais lateral, mais longe. Isso, aproveita o braço de momento. Não tem como roubar nada, né? Cara, e muitas vezes acontece que o aluno busca acelerar o processo de treinamento, de evolução, de periodização, justamente quando ele não está pronto para isso. Justamente quando ele está com alimentação ruim, sono ruim, está com mais problema na rotina dele, quando ele está destreinado, desfocado, às vezes muito no início desse preparo que a pessoa vem fazer comigo, ela busca acelerar o processo, ela quer acelerar no momento errado. E daí é um momento que eu mesmo, como professor e estimulador de exercício, eu tenho que ir tirando o pé e colocando o pé no freio e orientando esse aluno para não chegar nesse momento de criar um estresse muito alto, articular, muscular, até a nível psicológico, a ponto de gerar uma lesão, uma sobrecarga, né? Não, Diego, perfeito. Resumindo o que o Diego falou, eu gosto de usar muito uma analogia e eu já usei ela contigo. A gente imagina assim, ó. Imagina que a gente tá num campo de batalha, tá? O médico é o rei. Ele tá onde? Em cima do morro. Então ele fica só mandando o pessoal fazer as coisas. O fisioterapeuta é o arqueiro. Fica de vez em quando fazendo o quê? Tocando umas flechinhas. Mas quem é que tá na linha de frente? A primeira linha de frente é o educador físico. Então o educador físico é aquele profissional que mais tem capacidade de influenciar a vida dos clientes. Porque ele está no dia a dia com o paciente. O paciente vai ver o médico às vezes uma vez a cada 6 meses.
vai ver o físio, talvez durante 1, 2 meses, durante estar fazendo uma reabilitação, mas quem é que está no dia a dia ali? É o educador físico, é o professor. Então, o professor, o educador físico, é o que mais tem condições de realmente modificar a vida e o dia a dia do cliente. Por isso que eu gosto do exemplo que o educador físico é a linha de frente do exército. Então, ele está ali, tanto para o ônus quanto para o bônus. E acontece muito, eu recebo muitos pacientes na clínica que chegam assim, Rodrigo, eu fiz um treino, ou fui no Pilates, ou fiz na musculação, e lá o educador físico me destruiu. E eu pergunto, tu fez algo diferente? Não fiz nada. Aí quando eu vou questionar hábitos de sono, estresse e tudo mais, tipo assim, Rodrigo, realmente vem numa semana muito complicada, dormindo mal, mãe doente, pai doente. E aí que tá, o educador físico que não pergunta isso, ele acaba dando uma margem para acontecer esse problema. Já o cara que questiona, faz uma anamnese mais completa e cuida mais disso, ele vai ter uma chance muito menor de cometer erros. E aí todo mundo sai ganhando, né, Diego? Tu sai ganhando, eu saio ganhando e principalmente o paciente acaba ganhando nisso tudo. Cara, todos educadores físicos, professor, treinador, personal, como queiram chamar, que eu conheço, estimula o exercício físico. Quando tu tá segurando um aluno, não é que tu tá desestimulando esse aluno, é que aquele às vezes não é o momento de dar aquele passo, de dar aquela leve evolução no treinamento dele, sabe? Se tu tá segurando é pelo bem do aluno, como tu mesmo falou. Como que a gente falou lá no início do vídeo. E tudo isso se resume a uma periodização legal, vinda de uma anamnese legal, né? Eu vejo que o educador físico ele tem uma carta na mão que é o contato direto com o cliente. Então essa periodização, essa conversa diária, consegue tu ter um controle, vamos dizer assim, maior e uma chance de acertar muito maior. Mas aí cabe do profissional estudar, se aperfeiçoar, entender sobre isso aí, entender sobre saúde. O grande problema é que a gente fica muito bitolado só na nossa área. Quanto mais de entender da áreas co-irmãs, o educador físico tem que conhecer um pouco da alimentação. Eu, como físio, eu tenho que conhecer um pouco de atividade física. Eu tenho que conhecer sobre nutrição, tenho que conhecer sobre a parte endocrinológica. Porque às vezes o paciente chega para mim e eu tenho que encaminhar para o médico, para o nutricionista, para o psicólogo, para o educador físico. Não, e tu sabe que eu sempre estou batendo nessa tecla, o educador físico ele também tem que dar cara, ele pode entrar em contato com o fisioterapeuta, com o médico, às vezes a gente acaba reclamando, o médico passou isso aqui, não é legal, o fisioterapeuta passou isso, não é legal, às vezes faltou ao aluno passar mais informações a esse outro profissional, médico, fisioterapeuta, enfim, e essas informações o personal sabe porque justamente, como tu falou, tem esse contato muito maior com esse aluno ou paciente. Então, o educador físico, mas para isso tem que ter muito estudo para conseguir chegar e ter um diálogo legal também com esses outros profissionais. E quem vai colher os benefícios disso tudo é o próprio aluno. O aluno e, consequentemente, o profissional da saúde que está cuidando desse aluno, né? Resumindo, todo mundo sai ganhando. E esse é o objetivo, né? Diego, só essa variação na polia eu não estou acostumado a fazer, cara. Normalmente eu estou acostumado a fazer na máquina. Na máquina. Cara, o legal da polia é o que tu mesmo falou no primeiro exercício, né? Tu vai conseguir ter essa tensão em todo o arco do movimento. É legal trabalhar esse músculo dessa forma mais na polia. Isso. Não precisa ele cruzar. Quando ele alinhar com o teu ombro, já é o momento de puxar de novo. O foco vai ser no posterior de ombro. Os músculos fazem essa extensão, essa abdução horizontal do ombro. As pessoas treinam muito o peitoral, muito esse movimento para frente, acabam esquecendo desses músculos extensores que também são importantes para todo esse equilíbrio da cintura escapular. E também para dar essa forma no físico dele mais aberta, essa forma maior em cima, sabe? Cara, sobre essa autoanálise que eu comentei antes de saber o momento certo de evoluir o treino, de subir as cargas, de se é um dia bom ou não, ela não é tão fácil, né? A gente mesmo que trabalha com isso, com atividade física, com exercício físico, às vezes acaba errando. Tu chega na academia ali motivado, sem aquecer. Já me aconteceu comigo ir para um leg press, bota 5, 6 placas de cada lado e no outro dia tá lá, com o joelho inflamadaço, né? É difícil tu ter esse autocontrole do teu corpo. Então por isso que é legal tu ter o profissional te acompanhando e monitorando para não fazer tu passar do ponto, né? Já vai te ajudar muito a evitar essas lesões, que pode acontecer de bobeira. De bobeira e acontece. Eu vejo, mas o que eu vejo mais assim acontecer no leg press. O cara começa a aquecer assim, principalmente quando o cara tá com alguém treinando junto. O cara começa com 20 kg de cada lado, beleza. Aí vai mais 20 de cada lado, então foi para 80. E assim vai cada vez aumentando 40, 40. Quando ele começou o treino com 40 quilos, Diego, e no final do treino tá fazendo o quê? 200 e poucos quilos.
Então, olha quantos por cento a mais tu colocou para aquela articulação e às vezes tu nem dá um período de adaptação, tu nem deixa a articulação se adaptar. Imagina um corredor, ele começa no primeiro dia a correr 1 quilômetro e no outro já vai correr 10? Exato. Ele faz isso? Não, porque ele tem uma periodização. Por isso que é importante e às vezes parece que esse aumento é pouco, mas como tu mesmo já me falou... Porcentagem? Em uma série tu aumenta 50%, 100% a mais. 100% às vezes o volume é mais, de carga, não tem. Ah, mas eu aumentei só uma plaquinha. Sim, mas tu estava fazendo com uma só antes, foi para 2, tu aumentou 100% de carga a mais. Deu uma série para outra. Nem esperou um tempo de adaptação, né? Então por isso que é legal monitorar e conseguir entender, estudar para entender esse momento certo de progressão no treinamento. Sim, porque na verdade a gente não pode treinar o ego. De vez em quando é bom, mas via de regra a gente tem que pensar o quê? Frase clássica que eu escuto muito da musculação, Guigo. Musculação não é corrida de 100 metros, é maratona. É maratona, então a gente tem que ter o quê? Longevidade para poder treinar. Para quem gosta de treinar alta intensidade, tem que pensar que o teu corpo ele é único. Então tem que pensar o quê? Tu vai treinar 40, 50 anos com ele. Então se tu der pau sempre, a chance de ter lesão aumenta. Se tu pensar a longo prazo, cuidar da periodização, fatores externos, a chance de ter uma longevidade em qualquer esporte aumenta muito mais. Ah, Guigo, tem um problema aqui, ficou curto pra mim, cara. Tá merda, cara. Vamos ter que colocar um step pro cara poder alcançar aqui. O que é isso? Também a importância do personal, ó. Fazer a adaptação para a altura do aluno. Agora vai, né, cara? Cara, outra coisa que era muito falada, muito questionada antigamente, hoje em dia a gente já sabe que muito menos. Escoliose, hiperlordose, hipercifose. Quanto que isso pode interferir aí na musculação? Ótima pergunta que eu fez agora. Primeira coisa que eu falo. Hoje a gente sabe pela ciência que escoliose, hiperlordose, hipercifose não tem relação direta com dor. Um paciente com escoliose, Guigo, pode fazer agachamento, pode fazer passada, pode fazer stiff. Então, essas alterações são estruturais, tu nasceu com isso, são alterações genéticas. Tu tem alteração alguma específica no cromossomo teu que faz ter essa alteração postural. Isso simplesmente é que nem o fato de eu ser mais baixo. Eu mais baixo, ser um pouco mais alto, é uma característica física, isso não me impede de fazer nada. Então, paciente com escoliose, o profissional de educação física não precisa ter medo dele. Muitas vezes é muito mais uma alteração estética, porque o paciente não se gosta. Mas pensando em movimento, não tem correlação entre a alteração estrutural, entre a escoliose e hérnia de disco, ou seja o que for. Então, simplesmente é uma alteração anatômica e não te impede de nada. Tá? A gente sabe que isso aí hoje em dia mudou muito, né? Antigamente o pessoal chegava a tratar a escoliose, hiperlordose como doença. Bah, eu tenho escoliose, eu tenho hiperlordose. Hoje em dia a gente sabe que tem que botar para treinar, a escoliose mesmo tem que às vezes causar um desequilíbrio, fazer a pessoa aprender a trabalhar com desequilíbrio, fazer ela aprender a trabalhar de forma unilateral e tudo isso vai ajudar, né? O que ela pode fazer é buscar o melhor da estética, isso sim, aí tem exercícios que tu pode fazer tanto na musculação quanto em alguns esportes específicos para melhorar a alteração postural. Mas pensando em dor, em patologia, não te aumenta em 1% a dor. Tem estudos que mostram que pegaram vários adolescentes e fizeram avaliação postural nesses 1.000 adolescentes, tá? E quando aplicaram questionários de dor, não se viu correlação estatística entre uma postura e dor. Mas quando aplicaram questionários de estresse e ansiedade, se viu que adolescentes com alto índice de estresse, alto índice de dor. Então, que dá para avisar o quê? Que dá para afirmar, Guilherme, que o estresse em si influencia muito mais na dor do que a má postura. A má postura em si, Rodrigo, então posso ficar sentado de qualquer jeito? Não, é que a má postura em si, não existe má postura em si. Se o teu corpo permite aquela postura, ela pode ser feita. O que existe são o quê, Guilherme? São posturas que geram uma fadiga maior, que mantidas por um tempo prolongado vai te acelerar uma fadiga, aí pode ser que te gere dor. Mas eu não posso falar que má postura vai também em relação direta com dor. Ela pode influenciar, mas o estresse, estilo de vida, isso sim influencia muito mais. Por isso que é importante aquilo que a gente já conversou anteriormente, a anamnese, conversar com o cliente e tudo mais. Cara, e depois de tudo isso que a gente conversou, a gente já viu que muitas coisas podem vir de algumas lesões e tudo mais, mas também tem relação com estresse, ansiedade, sono, alimentação e o exercício físico, ele consegue melhorar quase tudo isso. Sono, estresse, ansiedade, até a tua alimentação. Quando a pessoa começa a exercitar de maneira mais assídua, com uma intensidade maior, ela se obriga a comer melhor. Tu não aguenta o tranco de um exercício de alta intensidade se tu tá comendo mal.
Então o exercício pode vir ser a chave para todo esse ciclo da saúde aí, vamos dizer, né? Eu sempre falo, gosto de falar assim, ó, o educador físico, ele talvez tenha a ferramenta que mais tem evidência científica que funciona. Para depressão, tem estudos que mostram que exercício físico tem influência em depressões pequenas a moderadas. Então, atividade física é linha direta de tratamento. Para dor crônica, exercício é fundamental. Não existe tu querer tratar um paciente com dor crônica sem atividade física. Isso hoje em dia é impensável. E aí, quando tu pensa em melhora do sono e esses outros fatores, a atividade física é fundamental. Por isso que vocês, educadores físicos, vocês têm a faca e o queijo na mão. Então, vocês têm um mercado, Guego, que só vai aumentar, só vai crescer mais. Por isso que o profissional tem que estar capacitado para saber lidar com isso e saber ajudar o cliente e, consequentemente, ter o benefício com isso, né? E sem falar da parte estética, que pode trabalhar em cima da autoestima, de questões sociais, comportamentais dessa pessoa que vai melhorar em tudo isso. Então, resumindo, o exercício físico é legal e o que a gente tem a aconselhar o pessoal é se exercite com inteligência, com periodização, com progressão de cargas, mas sempre pensando nesse bem-estar. E como tu falou, a gente não quer treinar por 5, 6, 7 anos, a gente quer treinar por 10, 20, 30, 40 anos. É por uma anos. vida. Diego, queria agradecer o treinão aqui e principalmente esse treino bate-papo, eu acho que é fundamental, Diego, porque eu acho que eu cresci, tu cresceu e eu acho que a gente conseguiu ajudar o público em casa aí. E esse é o objetivo. Quanto mais a gente conseguir espalhar sobre saúde, sobre atividade física e os ganhos que todo mundo pode ter isso, só a sociedade vai ganhar e todos nós vamos ganhar junto com isso. A gente fala além da estética, a gente treinou aqui por aquele pumpzinho, pela estética, mas a gente sabe que o exercício físico é muito maior do que isso. E é isso aí, quem gostou, compartilha, curte, dá o like, se inscreve aí no canal, deixa a sugestão para os próximos vídeos. Valeu!